Então isso aqui. Onde é que a gente vê desse jeito? Aqui? Não, desse primeiro jeito aqui. O que tem só o quadradinho? É. Pronto. Isso aí é quando a gente vai modelar utilizando ferramentas para modelagem. Tá certo? Com vocês, eu não vou modelar usando esse tipo de ferramenta. A gente vai fazer na mão mesmo. Mas vamos usar aquele conceito. Certo? Mas, por exemplo, lá no banco, eles usam ferramentas de modelagem para poder fazer todos os modelos conceituais, tanto do banco, do código e da ferramenta. Mas aí, no caso, o programa, né, que utiliza, ele usa dessa forma, sabe para quê? Só para deixar registrado? Isso, é uma documentação. É o projeto que o DBA tem que ler. É o projeto que o DBA tem que ler para construir. Tá certo? Ou seja, ali é o projeto. Então eu tenho que desenhar. Você vê que ele não tem detalhe, né? Ou seja, só tem um campo. Necessariamente eu não tenho que me preocupar que campo é aquele. Só quando eu venho para essa visão aqui, ó, é que eu tenho que definir. Tá? Mas a gente não vai entrar nesses detalhes. Eu quero mostrar para vocês a modelagem inicial, que é só como a gente vai fazer a modelagem e os relacionamentos. Certo? Então, ó, só para a gente entender, entidade, os atributos, vai ser sempre representado dessa forma, certo? E quando eu tenho uma chave, eu vou ter que destacar quem é o campo-chave. E se for composto, mais de um, então você destaca todos aqueles campos que vão ser chave. Tá certo? Isso aqui vocês vão utilizar bastante, que é quando vocês vão começar a construir as bases de vocês. Numa base que já está feita, é interessante fazer também. Por quê? Isso aí a gente chama de engenharia reversa. Ou seja, você pega alguma coisa que já está pronta e você tenta fazer o projeto a partir do que já está feito. Você tenta modelar, você tenta descobrir como é que ela foi feita. Isso é interessante porque, primeiro, que te ajuda a entender como é que ele foi feito. E segundo, quando houver qualquer problema para tentar corrigir, você já tem uma planta de como está aquela tua aplicação. Mesmo porque quem fez a primeira vez não vai te mandar o projeto junto. Ó, tá aqui o modelo conceitual da base. Os relacionamentos são esses aqui. Não vai mandar. Vai mandar a tabela e usa lá e pronto, né? Mas e aí, se tiver qualquer problema, como é que você vai conseguir corrigir? E se o dono lá, quem te mandou, não vai corrigir para você? Ou demora muito para corrigir? Tá certo? Mas se você tem um poder em cima da base, você pode muito bem fazer isso. Certo? Ou seja, pegar as tabelas, sair relacionando, fazendo um modelo conceitual. Né? Você vê que aqui eu nem coloco qual é o tipo de dados. Mas poderia ser, colocaria entre parênteses, inteiro, double, string, né? Colocaria para identificar que tipo de dado pertence àquele campo. Já facilita bastante. E depois você vai fazer os relacionamentos. No final você tem um mapa, né? Que é o que a gente chama de modelo conceitual, dos relacionamentos daquelas entidades. Então no dia que a informação fulano não veio mais, aí você olha para o teu mapa, informação fulano tem que vir dessa tabela. Aí você vai lá para aquela tabela, vixe, realmente não veio mais não. Está com algum problema. Ou a informação está aqui. Então o meu problema está onde? No formulário, na consulta que pega as informações dela. Tá certo? Rubem, lê para nós. Vejam agora que dentro da tabela do departamento temos todos os funcionários identificados pelo número da matrícula. Igualmente ao ID, identificação do departamento, o 001 é compras e o 002 é vendas. E assim por diante. Olha aí como é que a gente consegue fazer tudo por meio de chaves. Então agora dentro do departamento eu tenho o D, que faz a referência ao departamento. Aí eu sei que o 001, ele está me dizendo aqui que é compra, e o 002 é vendas. Então, ó, eu sei qual é o funcionário, lá o 2015, o 29, aquele 2012,
O 2010, eu sei onde cada funcionário trabalha, qual departamento ele trabalha. Certo? Então a gente consegue fazer essas chaves, vai facilitar o nosso processo de relacionamento. Tá certo? É assim que funciona o relacionamento. Simples assim. Eu vou ter a tabela de departamento e vou ter a tabela de funcionário. E aí, como é que eu vou relacionar uma tabela com a outra? A relação de uma tabela com a outra é feita através do ID do funcionário, da tabela departamento, em relação ao campo matrícula na tabela funcionário. Por isso que eu faço um relacionamento. Por isso que esse modelo chama-se modelo relacional. Porque ele faz uma relação. Tá certo? Então, ó, o ID do funcionário é o mesmo que está lá em cima. Confere? Então, eu pergunto, eu preciso estar o tempo todo repetindo o nome desse funcionário aqui? Não. Como é que você faz lá no Excel? Você repete o nome, né? Ou seja, lá no Excel a tua visão é tabelão. É jogar tudo lá dentro. E corre o risco, e na maioria das vezes acontece, de você ter duplicatas. Mais de uma linha duplicata, e no final, quando você vai fazer a contagem, ixi, tá estranho esse negócio aqui. Era para ter 15 e eu tenho 23. E aí, onde foi que saiu esses 23 aqui? Certo? Então, essa visão de banco de dados, de separação, isso aqui a gente já chama de normalização. Isso aqui é o que a gente chama de primeira forma normal. Ou seja, eu tenho uma tabela, onde ela faz relação com uma outra tabela por meio de uma chave. Tá? Aí vem uns nomezinhos diferentes. Qual foi o nome que eu disse que aquela matrícula, né, aquele campo matrícula da tabela funcionário, ela tem um nomezinho para ela? Quem que lembra aí? Quando eu disse que eu tenho um único campo, que ele é chave, ele tem um nomezinho. PK. Aquele PK, chave primária, vai se relacionar com esse D funcionário aqui, ó. E quando ele vier para cá, ele vai ser uma FK. FK é Foreign Key, ou seja, é uma chave estrangeira. Ela vem de fora. Então, lá, ela é uma chave primária, sou eu. A origem. Quando ela é transportada para outra tabela, ela é uma chave estrangeira, é uma chave que vem de fora. Então, essa chave que vem de fora é a chave que vai se relacionar com aquela tabela de fora. Tá certo? Continua aí, Romei. Assim, temos um relacionamento do atributo matrícula da tabela funcionários com o atributo ID funcionário da tabela departamento. Por isto, o novo modelo relacional, porque as relações entre as tuplas são feitas por meio dos atributos iguais. Por isso, temos que ter chaves únicas para ver um relacionamento unívoco de forma correta. Ou seja, sempre dentro de uma tabela, você tem que ter chaves que permitam esse relacionamento. Tá, Cícero, mas vai ter alguma tabela que não vai ter chave? Vai. Como? Tabelas que não precisam. E alguma tabela não precisa? Pode ser que sim. Tipo tabelas temporárias. Tabela temporária não precisa. A não ser que essa tabela temporária precise de uma chave, mas mesmo assim daqui a pouco você vai apagar o conteúdo dela. Tá? Chave é para poder você fazer o relacionamento. Tá? Aí tem um detalhe que eu faço um parênteses, que é o seguinte. Esses relacionamentos a gente faz de forma física. Ou seja, eu pego uma tabela e relacionando fisicamente com a outra tabela. Mas eu posso fazer isso de forma virtual. Virtual que eu digo via código. Então pode ser que você pegue alguma aplicação em Access, que você vai abrir lá os relacionamentos e não tem nenhum. E você olha e fica pensando, e aí? Se não tem relacionamento, como é que essas tabelas estão se comunicando? Então elas podem se comunicar via código. Tá? Eu posso criar todo o relacionamento via código. Ou eu posso criar simplesmente na hora em que eu precisar. Tá certo? Na hora que eu precisar. Em que momento? Na hora que você cria um formulário
e você vincula uma tabela, mas eu preciso pegar a informação de uma outra tabela, que no final vou gravar numa terceira tabela. Então eu pego os dados dessas duas, por meio do formulário, pego esses dados e gravo na terceira tabela. Eu vou criar um vínculo entre essas duas, mas sem haver criado um vínculo físico, real. E tipo, você viu um exemplo, tipo uma tabela, um formulário de vendas, eu vou pegar a informação do vendedor, do cliente e dos produtos. E guardar a soma de todas essas informações lá na tabela vendas? Na tabela vendas. Histórico. Isso. Eu posso fazer isso sem fazer um relacionamento físico. Eu posso fazer na hora em que eu estou montando o meu formulário. Tá certo? São situações em que tem que se avaliar. Será que isso aí impacta no desempenho da minha aplicação? Será que isso é melhor fazer dessa forma ou fazer o relacionamento físico? Toda a teoria diz que o relacionamento físico é melhor, porque ele tem alguns atributos que me permitem ter um controle melhor sobre os dados. Tá certo? Mas algumas vezes você não faz. Ou seja, você não faz fisicamente, mas faz por meio de código ou quando você utiliza algum controle lá no formulário que faz acesso a uma tabela de fora. Você acaba fazendo esse vínculo. Certo? Bem, na verdade, o relacionamento tem que ser feito, mas ele pode ser feito fisicamente, a gente vai ver como, ou lá pelo formulário ou via código. Tá certo? Então existem essas duas formas de se criar, mas o relacionamento tem que ser feito. E para fazer, tem que ter chave. Independente se ele vai ser feito via virtual, via código, via formulário, tem que ter a chave. Senão não faz relacionamento, não tem. Ok? Olha só um exemplo. Observa que eu tenho aqui a tabela clientes e eu tenho a tabela tipo. Quando eu pergunto e mostro isso aqui para alguém que trabalha muito tempo com Excel, ele vai dizer o seguinte: mas aí eu vou colocar aqui o tipo, eu vou colocar lá pessoa física, jurídica, tal. Tá. Mas eu pergunto, precisa fazer isso o tempo todo? Mas tem que colocar. Como é que eu vou saber se ele é pessoa física ou jurídica? Aí eu vou com o meu pensamento de banco de dados? Não, cara. Cria uma planilha em anexo e você coloca lá apenas física e jurídica, atribui um número a ela e depois você vincula a tua planilha principal. Isso pensando lá no Excel. Aqui é a mesma coisa. Veja, seria um PROC-V, seria um FORRESP, alguma coisa que eu puxasse aquela informação. Ou uma lista suspensa. Faz uma lista colocando. Quando você faz aquela lista, né, lá no validar dados, né, cria aquela lista, você está fazendo isso aqui. Tá certo? Então o que acontece? Eu tenho a chave primária da minha tabela, clientes, eu tenho uma chave primária da minha tabela tipo, e eu vou vincular as duas chaves. Só que essa chave primária da tabela tipo, quando ela for lá para aquele campo tipo da tabela clientes, ele vai receber outro nome. Ele vai se chamar FK, porque vai ser uma chave estrangeira. Tá certo? Então, é assim que vai ser feito o relacionamento. Ou seja, nessa tabela cliente, tem algum campo, outro campo a mais, que eu poderia colocar uma tabela de fora, uma chave de fora, o logrador e a cidade. Ou seja, então se eu fizesse essa mudança, aqui onde está escrito logrador, em vez de aparecer rua, poderia aparecer, por exemplo, código 1, rua. Código 1 para todo mundo. E cidade, tudo é Fortaleza, digamos, Fortaleza, código, sei lá, 10. Aí você pergunta, e aí? Isso aí vai facilitar em quê? Primeiro no tamanho, que essa tabela vai diminuir em tamanho. Porque ela não vai ter mais caracteres é um peso. O número é menor. Então, eu já teria uma diminuição desse tamanho. E segundo, aí vem a pergunta. É mais fácil eu pesquisar por número ou pesquisar por palavra? Por número. Então eu vou criar aqui uma consulta que eu quero que puxe todo mundo que é da cidade de Fortaleza.
Qual vai ser o critério? Consulta para mim, filtra para mim, todos os clientes onde o código da cidade é igual a 10. Acabou. Eu posso criar até um botão já pronto com isso aí. Eu clico lá e já puxo. Pessoal, mas aí se amanhã eu quiser outro funcionário, outra cidade, no interior, beleza. Eu coloco essa consulta para me perguntar qual é o código que eu quero. E ele poderia, por exemplo, eu colocar, eu quero saber o que é capital e o que é interior. Eu coloco o nome da cidade. Se for tipo Senador Pompeu, é interior. Aí vai aparecer na coluna, ao invés de aparecer Senador Pompeu, vai aparecer que é interior. Vai aparecer o nome da cidade. Não, mas eu poderia, por exemplo, identificar se for Senador Pompeu, vai sair que é interior. A gente pode fazer até melhor. Na tabela cidade podia criar um atributo. Não, O nome da cidade e na tabela da cidade já teria lá o nome da cidade. Não, ao lado, o nome da cidade e a região, tipo, interior, capital, região metropolitana. Ah, sim, você pode Poderia criar. identificar assim. Pode. Já cria esse outro campo lá. Eu podia pesquisar ou pela cidade ou pelo grupo Mas, que eu ia colocar. tipo, eu não criaria a coluna, mas numa consulta ele já me traria essa resposta de acordo com a cidade que estivesse lá. Porque uma vez você já fez isso lá na tabela de cidades. Quando tu chamasse a cidade, ele já ia De qualquer forma você identificar o tem que é. fazer. Mas você só faz uma vez. Tá. Só cria isso uma vez. Agora, toda vez que você for consultar, aí você escolhe. Não, eu quero consultar só pelo pessoal Capital interior. da região metropolitana. Tá. Aí você marca lá, região metropolitana, e vai buscar todo mundo. Aí nesse caso ele ia agrupar o estado. Ele ia Não seria agrupar só o de uma estado. cidade, seria do grupo todo da região Do grupo metropolitana. todo mundo que fosse daquele grupo. E se você chamasse pelo campo cidade, ele ia chamar cidade e ia só te dizer que aquela cidade é região metropolitana. Ou Mas então, interior. se fizer essa tabela completa, a relação completa, já especificando o que é capital interior, ele também traria. Aí você monta a consulta sem filtro. Tá. E aí puxa todo mundo. Tá. Tá certo? Ou seja, tudo que você quiser dá para fazer. Faz. Basta você modelar. Isso, basta você modelar. Mas é como eu disse, você só vai conseguir ter os resultados se você modelar de forma correta. Ou seja, mas eu queria por seção, né? O capital, o interior, a região metropolitana, não sei o quê. Mas eu tenho que ter isso? Tem. Porque se eu não tiver, eu não tenho como mandar ele buscar. Como é que ele vai buscar essa informação se ele não tem? Então se ele não tem, eu vou ter que colocar isso lá na tabela cidade. Né? Isso aqui não dá para mexer muito porque pessoa física e jurídica só tem isso aqui. Né? Mas eu poderia criar um campo aqui, por exemplo, vou inventar aqui. Digamos que pessoa física, jurídica, mas, por exemplo, pessoa física, existe o microempreendedor individual. Ele é uma pessoa jurídica, tá certo? Mas ele é individual. Ele segue algumas das regras de uma empresa, de uma microempresa, certo? Mas outras regras ele não segue, não é assim? Aí o que acontece? Eu poderia colocar um campo, por exemplo, uma flagzinha ali, tipo, tem empresa? Sim ou não? Porque de repente o cara é jurídico, mas ele deu baixo da empresa. Seria tipo a tributação. Se é tributado, se a situação aquele ST, substituição, se é simples, não sei o tipo. Né? Aí eu faria uma outra pesquisa. Eu quero puxar todo mundo aqui que é tributação simples. Pronto, escolhe a tributação e puxa todo mundo. Mas eu tenho que ter esse campo. Ele tem que existir. Tá certo? E o preferencial é que ele exista não na minha tabela principal, porque não faz sentido ele existir aqui. Não é o cliente que tem aquela tributação simples. É o tipo de pessoa. Estão entendendo? Por isso que aqui entra um ponto muito importante. É o conhecimento do negócio. Lembra-se que eu disse que tem o RN, que é a regra de negócio? O negócio é que vai fazer a diferença de você fazer uma boa modelagem ou não. Você tem que conhecer o negócio. Porque se você não conhecer o negócio, você não vai conseguir fazer uma boa modelagem. Tá certo? Aí a gente acaba, aí a pessoa começa a não saber criar as tabelas, apesar de conhecer o negócio, e começa a criar tabelões com tudo dentro, que não vai fazer sentido. No final, a tabela vai ficar pesada
vai ficar complexa demais para fazer consultas e você perdeu tempo. Então seria mais ou menos o conceito de o cadastro ser extenso, mas não necessariamente as informações estarem na mesma tabela. Está na mesma tabela. Elas podem estar separadas em várias tabelas menores, que a gente chama de tabelas auxiliares. Ou seja, então aqui eu teria uma tabela de logradouro, porque já evita o cara escrever rua maiúsculo, rua minúsculo, eu já tenho um campo lá que já me puxa. Cidade, o cara já não precisa colocar. Cidade, na hora que eu boto Fortaleza, aí ele já preenche o estado, o Ceará. Rio Grande do Norte, aí eu boto lá a cidade natal, aí aparece a Rio. São Paulo, SP. Já está lá dentro, mas por que onde é que está essa informação? Ah, está lá na tabela da cidade. Já vem de lá. E aí eu vi, por exemplo, na cor que você falou, que quando ele digitar, ele tanto pode colocar para identificar pelo número, como pode ser a opção também, né? Para clicar e ter a listinha das opções. Aqui eu vou mostrar como fazer isso direto na tabela. Não é muito comum da gente fazer isso, a gente faz por meio do formulário, mas eu vou mostrar na tabela, dá para fazer. E a gente tem essa opção de escolha, ou pelo código ou pelo nome. Mas quando a gente escolher pelo nome, na maioria das vezes a pessoa é mais fácil ter o nome do que o código. Nesses casos aqui, a gente deixa por nome, a cidade também deixa por nome. A gente acaba deixando por código aquilo que, digamos, é mais rápido na hora de uma pesquisa. Como eu disse, a pesquisa por número é mais rápida do que por nome. Então é mais fácil pesquisar por física ou jurídica. Ou é mais fácil escrever ou dois. Né? Isso, quando eu digo que é mais fácil, mais rápido, por mecanismo, o sistema fazer. Tá certo? Aí eu digo, não, eu quero fazer uma pesquisa, quantos clientes, pessoa física, código 1, eu tenho na região metropolitana. Quais são os parâmetros? Pessoa física e região metropolitana. Acabou. São dois parâmetros, ele vai lá e faz a busca. Tá certo? Mas eu tenho que ter esses parâmetros, eu tenho que ter esses campos lá. Tá certo? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Ficou claro ou está meio confuso? A gente ainda vai melhorar isso aqui porque a gente vai modelar. Tá certo? Chave estrangeira, né? Como eu disse, quando a chave primária dessa tabela tab tipo entra na tabela tab clientes, ela deixa de ser uma primária para virar uma estrangeira. Tá certo?